É, Boa tarde. Queria agradecer, claro, aos organizadores o convite para estar aqui. Há muito tempo que acompanho, claro, o trabalho desse grupo e é uma alegria poder participar, conhecer colegas que eu ainda não tinha encontrado pessoalmente e também reencontrar alguns amigos. Eu vou primeiro falar um pouquinho do contexto do que eu vou apresentar para vocês hoje. De certa forma, é o desenvolvimento de um ensaio que eu escrevi sobre a posse do Lula e a invasão como eventos simétricos e antagônicos, não é, num mesmo palco. E o que me interessou claro, pensar nessas imagens, de que maneira essas imagens condicionaram mesmo a nossa percepção do presente e do futuro da democracia, não é? Essa imagem da imagem contra imagem, né? Como eu tentei analisar. Atualmente eu estou envolvida num projeto que leva a posse e a invasão de Brasília para um contexto mais amplo das invasões que aconteceram na Alemanha, no Congresso, no Reichstag, em 2020, tentativa de invasão, a invasão do Capitólio e a invasão de Brasília, como eventos que se sucedem cronologicamente e que guardam um traço comum, que é o ataque à configuração espacial e temporal do poder da democracia. Não é? Transmitidos numa esfera pública, em rede, uma esfera pública global, esse é um pouco o argumento que eu estou tentando formular, elas se tornam imagens síntese do nosso presente, da nossa situação política. E eu me valho dessa noção de imagem síntese, tal como ela foi elaborada pelo Aby Warburg, o historiador da arte alemão, em 2020. É muito interessante pensar na palavra, porque a palavra alemã é Schlagbild, e, portanto, o prefixo é literalmente golpear, né? E esse prefixo também é o que dá nome à manchete, né? Aquela frase que sintetiza, mas também indica, carrega dentro do próprio conceito a noção de violência, né? É uma imagem síntese que é uma imagem golpe, e que tem o poder de sintetizar e intervir num determinado contexto concreto. Hoje, o que eu queria enfocar já anuncia o título, né, a Praça dos Três Poderes, a invasão de Brasília, como uma imagem síntese. E eu vou começar antes de propriamente para a imagem, né, e ainda bem que voltou à luz, porque senão eu estaria muito encrencada, se eu não pudesse mostrar, eu teria que, de fato, depender muito da força de imaginação de vocês, talvez demais, essa altura da tarde, depois do almoço e tudo, que ainda bem que a luz voltou. Antes de mostrar e conversar com vocês sobre o que eu considero a imagem síntese da invasão de Brasília, da Esplanada, eu queria tecer poucas considerações sobre a noção de imagem síntese do Warburg e também, em termos mais amplos, mais abstratos, sobre o nexo entre imagem e democracia. O Warburg, então, ele argumenta que a imagem síntese, esse tipo de imagem, são aquelas que conseguem, de um só golpe, né, usa essa palavra, aprender relações e conflitos num determinado momento. Elas são o resultado de repertórios estabelecidos, né, tradicionais, e, ao mesmo tempo, de manipulações e deslocamentos deliberados. A gente poderia dizer que a eficácia dessas imagens, elas se tornarem politicamente operativas, reside justamente numa associação única entre o que é reconhecível, o que é familiar e o que é, ao mesmo tempo, perturbador. A capacidade delas se tornarem politicamente operativas enquanto imagens atores, né, a gente poderia dizer, diz respeito a essa reside na possibilidade, em como se dá essa associação, não é?
obviamente, essas invasões mobilizam um repertório conhecido, né? Antes de mais nada, a tomada da Bastilha, não é? Mas há qualquer deslocamento e manipulação que faz com que o sentido político que elas articulam não coincida, né, com a tradição iconográfica, stricto sensu. Mas é justamente a noção de imagem-síntese, nessa diferença entre as fórmulas iconográficas, aquilo que já é conhecido, já está dado, e a articulação de sentido político, que eu acho que talvez não seja suficiente para a gente atacar o problema, né, dessas imagens das invasões. Isso porque existe uma especificidade, eu diria, entre imagem e democracia moderna. E, nesse sentido, me parece ainda que o filósofo, politólogo francês, o Claude Lefort, os trabalhos dele do final dos anos 70, início dos 80, ainda são incontornáveis. O Lefort vai argumentar que a mudança da estrutura da ordem política coincide com uma mutação simbólica, né? Claro que, para compreender isso, inspirado pelo Tocqueville, ele vai olhar para o antigo regime para entender no que reside essa ruptura. E vai dizer que, com a perda da cabeça do rei, o corpo político não perde só a cabeça, mas muda inteiramente de figura. E vai lançar mão de uma metáfora, justamente, uma metáfora conhecida, o poder se torna um lugar vazio. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que o poder não pode ser apropriado por um indivíduo, um grupo, muito menos incorporado ou mesmo encarnado. Né? O poder é de todos e, portanto, o poder é de ninguém. Né? A metáfora do lugar vazio articula isso. Articula também que, com a dessubstancialização, a desnaturalização, a perda, né, de fundamentos transcendentais do poder, a unidade, qualquer tipo de unidade da sociedade, seja Estado, nação, povo, não está dada. Né? Ela precisa ser imaginada, precisa ser construída e representada. E, justamente, essa digamos, reduzindo, né, tentando colocar numa nós, o fundamento simbólico, portanto, da democracia seria justamente essa abertura estrutural, que faz com que qualquer noção de unidade só possa ser articulada em discursos diferentes, né? Portanto, é a condição de possibilidade para a pluralidade dentro de uma unidade política. É interessante que, na história da arte, principalmente, mas não só, há uma grande queixa da precariedade, da penúria de imagens da democracia. Imagens, eu digo, imagens normativas, programáticas do que viria a ser a democracia. Muito diferente, né, do que a gente vê, por exemplo, no antigo regime. Assim, imagens que fossem capazes de dar uma feição duradoura e de exercer uma função programática, num certo sentido, robesiana, né, assim, do que seria a configuração do poder. Mas a pergunta que eu me faço é: incapacidade de quem? Né? Do Estado? Caberia ao Estado fazer isso? E o que deveria se tornar visível, principalmente? Né? Eu acho que isso seria o Estado, a estaticidade, seria o povo como sujeito soberano, não é? Que é o que primeiro elemento de qualquer definição de democracia. É possível o povo sem o Estado sem povo a gente sabe que não dá, mas então a pergunta, na verdade, nas democracias modernas, adquire mesmo um caráter assim, difícil mesmo da gente atacar. E eu acho que a solução, a saída que esses historiadores encontraram, e aí não só, também politólogos, sociólogos e tudo, é dizer que nessa escassez ou incapacidade mesmo da sociedade democrática de produzir uma imagem da democracia, do que seria a democracia, a arquitetura assumiria um papel compensatório.
né? Então, tem inúmeros trabalhos sobre parlamentos, congressos e tudo mais. A pergunta de imediato seria: será que a arquitetura foi capaz de incorporar o povo, não o povo como o Pedro Rena falou, né, que o Chaplin encarnaria, mas o povo como sujeito político soberano, que é diferente. Será que Brasília foi capaz de incorporar isso? Será que aquela cúpula que construíram no Congresso Alemão, no Reichstag, que evidentemente evoca o Leviatã, né, a cabeça do Estado, e o povo andando dentro da cabeça do Estado, estranhíssimo, olhando para baixo para os deputados, será que isso seria uma incorporação programática normativa, embora não ressubstancializando, né, não fechando, né, com a transparência, o vidro? Não vou começar a falar disso, não vou me descarrilhar completamente, mas é só mesmo para ilustrar o problema, né, e a gente pensar em Brasília, né, como isso está inscrito na arquitetura de Brasília, ou se não está. Então, esse ponto já me leva de volta às invasões e à arquitetura do poder. Eu, muito rapidamente, quero frisar alguns pontos para poder discutir com vocês as imagens propriamente. Primeiro, o que chama atenção nesses levantes iconoclastas voltados para a produção de imagem, né, que são as invasões, é que o que está sob ataque não é o adversário político, de modo algum. O que está imediatamente sob ataque é a arquitetura do poder, é a institucionalidade do poder. E o que se vê em confronto nas imagens? Ora, de um lado, os edifícios fixos, não é? Estabelecidos. De outro lado, a multidão inconstante, imprevisível, móvel. Daí a gente pode discutir se é o populus, se é vulgus, enfim. Mas tem esses dois atores, não é? E tem uma dimensão temporal clara, né, que mostra por que a gente fala, é preciso falar, quando a arquitetura também sempre é tempo, né, não é só espaço. O que está em oposição também é a permanência, né, de um lado, estabilidade, e mudança, ruptura, interrupção da ordem do outro. Ora, isso põe em xeque a nossa concepção mesma de democracia. Eu vou me restringir àquelas que entendem democracia moderna como inseparável do Estado de Direito, né? Vou desprezar as outras. E, nesse caso, sempre elas envolvem algum enlace entre elementos republicanos, fixados juridicamente, e elementos participativos, abertos, incertos, né? Eu acho, essa foi uma das primeiríssimas hipóteses, que essas imagens, elas justamente explicitam a tensão entre esses dois elementos de qualquer definição normativa, no sentido próprio da palavra de democracia. Curiosamente, a literatura sobre as invasões, muito escassa, que há, só fala do povo, só fala da multidão, só fala da revolução retrógrada, só fala da apropriação de símbolos nacionalistas, ignorando que na imagem se confrontam dois elementos, não é? A arquitetura de um lado e a multidão de outro. E é um pouco tentar, primeiro, resgatar o elemento da arquitetura, o elemento fixo, o elemento propriamente republicano, se vocês quiserem, que eu vou tentar fazer aqui hoje. Não sei se é preciso, mas talvez seja, falar muito rápido do duelo, né, entre as invasões de 2020, 2021, 2023, mas eu acho que eu até já falei, não é, da reencenação, inversão da tomada da Bastilha, em nome da soberania popular, num certo sentido violar a soberania popular, tal como tinha sido estabelecida pelas eleições, né, a narrativa das eleições roubadas, que isso em Washington e aqui aconteceu. Mas isso eu só quero falar assim, muito de pincelada, para destacar a singularidade da invasão de Brasília. Porque, em primeiro lugar, tem uma cronologia muito particular. Ela se dá uma semana depois da posse, né? E, queira ou não, é claramente uma contra-imagem à posse,
né? Tem aí uma simetria e um antagonismo, e que valeria a pena pensar, embora eu não vá fazer isso hoje. Embora esteja no fundo, assim, é um fundo implícito assim, do que eu vou apresentar. Tem, claro, a cumplicidade das Forças Armadas, né, parcial na tentativa de golpe, e tem a extraordinária arquitetura da Praça dos Três Poderes, e um enlace entre democracia e estética modernista, que eu também não vou explorar, mas que é muito constitutivo também, né? E acho que agora eu tenho que já mostrar. E é tudo ao contrário, não é? Você me explicou, ótimo. Acho que o Breno já falou disso, né? Na verdade, então posso ser ainda mais breve, né? O caráter destrutivo que adquiriu a invasão. Podia apagar a luz, boa ideia. Que aquilo que a Eloísa Starling, eu acho que de maneira muito acertada, chamou de utopia regressiva, né? E aqui já tem, né, o mote de perdeu Mané, que vai estar em várias vidraças, e que também sugere, né, que o que está sob ataque é a urna, são as eleições, é todo o emaranhado institucional, as inúmeras instâncias intermediárias que promulgam, né, sancionam, oficializam o resultado das eleições. Tem esse caráter destrutivo, né, de vários vídeos que eu tive que assistir. Por exemplo, quebra tudo, não sobrou nada, isso é muito recorrente. E aqui começa, né, um momento em torno dessa estátua, do grande escultor Alfredo Seschiati, de 1961, que realizou inúmeros trabalhos para prédios, espaços públicos, e vocês conhecem a história, né? Eu também não preciso me alongar tanto, eu vou um pouco mostrar a sequência, dessa demonstrante. Eu estou tentando achar um termo neutro, não consegui. Rasurando o granito da fracasseia, e alegre, não é? Cara pintada, descendo. Agora seria bom ter um pouco de luz aqui porque tem esse problema da. Isso é uma. Ah, não, isso é um microfone. Obrigada. Então, a minha sugestão, né, assim, é heurística, né? Eu acho que uma imagem síntese da invasão é a pichação da estátua do Seschiati, né? Perdeu Mané, vocês conhecem a história, né, disso, e que conjura um futuro, né, em que o resultado oficial do Supremo teria sido revertido através da força, né, e restaurado o Bolsonaro no poder. Eu queria, então, recuperar esse elemento, esse ator, né, da imagem, que é a estátua do Seschiati. E é uma estátua, as linhas geométricas, né? É uma figura, mas ela é geométrica, abstrata, é uma mulher, né? Isso também tradicional, a gente poderia pensar em que medida é uma alegoria ou não. Se reconhece que é uma mulher pelos seios, estranhamente alguns críticos dizem que também pelos pés, eu não consegui entender. Claro, é abstrata, né? Isso é muito, muito importante, eu penso. O olhar dela é horizontal, né? É abstrato e horizontal, vai para o que o Lúcio Costa dizia que era o mar de Brasília, o céu, né? O horizonte. A composição
é muito interessante, é um jogo, né, entre o que é horizontal e o que é vertical. Tem a gravidade, a fixidez de um lado, e a leveza e a agilidade do outro, né? Ela está sentada num trono pesado, mas, ao mesmo tempo, o dorso e o pescoço são muito alongados, né? E o que reforça ainda esse jogo, né, entre gravidade e agilidade, estabilidade e prontidão, me parece que é uma técnica muito renascentista. Se vocês repararem, um pezinho está para frente, né, e o outro está para trás, então a gente não sabe se ela acabou de sentar ou se ela vai levantar. Não é? Ela é um elemento, não sei se vem da linguística, incoativo, né? E é, claro, uma maneira de inscrever tempo e ação na pedra, né, na escultura. Com relação a traços assim iconográficos, eu também vou ser muito breve. O que chama a atenção, né, de quem observa tanto os elementos característicos que ela tem. Ela está vendada, tem a espada, mas também aquilo que falta, né? Falta a balança, e vou mostrar para vocês duas figuras do Hanskin. Vocês podem ver, ela está de pé, né? Está vendada, com a balança, com a espada, mas está in action, né? Isso é importante. Também, né? Do Kaiser. A nossa está sentada, está em repouso, em uma posição de folga, de inoperosidade, né? A gente poderia dizer. Ela guarda a espada sobre o colo, e não está agindo, né? A gente não sabe se ela vai entrar em ação ou se ela acabou de já entrar em ação. Tem ainda um outro elemento fundamental para a gente entender, que é exatamente a posição dela. Afinal, a justiça, não é? Aquele valor regulatório entre poder e força ou violência, ela está ali plantada na Praça dos Três Poderes, evidentemente em frente ao Supremo, mas ela está numa posição assimétrica, ela não está exatamente na entrada, ela está levemente à direita, se vocês reparam. E ela está olhando exatamente para a entrada, para a rampa do Palácio do Planalto. Exatamente nessa posição. E, para vocês acreditarem em mim, é linda essa foto, né? Mas não é isso, não. Eu achei esse desenho na Wikipédia, que é um desenho inicial que mostra, olha, ela está... Então, foi uma decisão muito cuidadosa, muito deliberada dos urbanistas e arquitetos em posicioná-la assimetricamente em relação à fachada e olhando diretamente para a presidência, né, para o Planalto. Portanto, eu acho que a primeira consideração seria que a espada, portanto, o poder, a força soberana, não está nas mãos do executivo, né? Está sobre o colo da justiça e protegida, né? no colo dela. E que ela guarda não só a Constituição, claro, mas também o poder executivo, né? Portanto, esse alinhamento perfeito, né, dela com a entrada do Palácio do Planalto. O fato dela estar sentada, dessa inoperosidade, eu acho que é um convite, né, a reflexão. A reflexão sobre o lugar dela mesma ali, o lugar que, ao mesmo tempo, articula os três poderes e separa. Né? A figura dela plantada, do jeito que está,
na Praça dos Três Poderes, faz com que a gente reflita sobre a relação entre autoridade e poder, entre força, direito e poder, né? Como isso está ali articulado. Mas ela é como se fosse um elemento que explicita, né? Faz com que a gente reflita sobre o que é isso, exatamente. Esse diálogo, não é, que a gente poderia dizer entre auctoritas e potestas, a gente também poderia dizer em termos ainda mais amplos entre democracia e direito, entre direito e política, não é? Eu acho que eu já estou um pouco passando do tempo, não sei. Não? Então eu vou tentar falar do que eu, na verdade, acabei não tocando, que é o segundo ator, né, da imagem síntese, como eu sugeri, da pichação da escultura do Sesquiate, que é a multidão, que são os invasores, os protestantes, quer dizer, protestantes no sentido gerúndio, né? Não, manifestantes. Não, mas não, é o barbarismo que às vezes vocês têm que ter paciência. O que é, né? Claro, a gente não pode discutir, não pode negar que essa multidão tem um ímpeto democrático no sentido de se autoatribuir, de se autodeclarar como povo, né? Essa autoatribuição. E em contraposição ao povo oficial, ao povo constituído, ao povo que se manifestou nas eleições, né? E aí eu acho que fica muito evidente como essa imagem síntese, na verdade, põe em causa o nosso entendimento do que vem a ser democracia, né? Eu não vou responder, não posso responder, isso é uma pesquisa também ainda muito inicial, mas eu vou mencionar duas possíveis tradições, né, que enfrentam a reflexão sobre o papel do povo e da soberania popular na democracia. E é um pouco esquemático demais, eu não vou fazer justiça a posicionamentos mais nuançados, mas nem por isso eu acho que deixa de fazer sentido o que eu vou tentar mapear, né? Para tentar pensar o que seria, né, essa relação entre Estado, estaticidade, a arquitetura do poder e o populus, se vocês quiserem, ou o vulgus, né, das imagens. Uma tradição, de certa forma, vem, sei lá, de Kant, Rousseau a Hannah Arendt, eu diria, e que a gente poderia chamar de uma concepção republicana da democracia. E, de acordo com essa perspectiva, não haveria soberania popular sem Estado, né? Não haveria soberania popular que não fosse normativamente, institucionalmente constituída. Isso até porque a vontade dos muitos não se realiza, né, sem o Estado de Direito. Seria, então, a ideia de que existe uma coação, uma imposição da forma pelo direito para que se efetive a soberania popular, né? Que o povo possa ser essa figura que é, ao mesmo tempo, governante e governado. Para que o poder possa, quer dizer, a condição de possibilidade para o poder se subordinar à vontade do demos é justamente que ele tome forma através do direito e do Estado. Numa perspectiva muito diferente, que ficou conhecida como democracia racial, olha que loucura, radical, e eu fico um pouco chateada que tem esse nome, porque eu não estou convencida de que seja exatamente radical, mas é assim que ficou conhecida, justamente parte nessa perspectiva, se destrincha o povo de qualquer codificação jurídica.
né? O povo é aquele que se declara povo verdadeiro, em contraposição ao povo constituído, institucionalizado, representado, né, de alguma forma. Então, a gente pode dizer que, nessa tradição, o povo é sempre um contrapoder constituinte, né, e, no limite, uma contrademocracia. À luz das imagens que eu apresentei a vocês e dessa tentativa de pensar uma imagem síntese da invasão de Brasília, para depois tentar pensar as outras invasões, eu queria agora usar um pouco essas imagens para comentar essas duas posições, não é? Do enlace entre Estado e soberania popular. E eu acho que o que muitas vezes desaparece assim do nosso discurso é o sentido da permanência, da continuidade, né? Eu acho que tem muito uma fixação, uma euforia, uma afirmação da mudança, né? A mudança até no sentido normativo quase positivista, que mudança sempre é bom. Portanto, toda ação política ela é voltada para a desestabilização da ordem. Então, a desestabilização, a interrupção, a ruptura, ela é declarada norma da ação democrática. Talvez eu pudesse até fechar aqui, quer dizer, eu acho que justamente se a gente quer levar a sério, né, essas imagens e tentar aprender alguma coisa em relação à situação política e repensar o vocabulário de que a gente dispõe, né, para garantir alguma condição de inteligibilidade, como dizem os politólogos, eu acho que, no mínimo, a gente deveria, num certo sentido, robesianamente, né, tentar pensar na relação entre imagem, tempo e direito. É isso, obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. É um prazer estar aqui no evento. Gostaria de começar agradecendo a comissão organizadora pelo convite, especialmente a Aline, o Roberto. Queria agradecer também ao Emílio pela recepção aqui no Ouro Preto. A minha apresentação vai ser uma oportunidade para eu retomar algumas discussões que eu já fiz nas minhas pesquisas sobre o RIQUER e também eu entendi como uma oportunidade para eu poder dialogar com os resultados mais recentes das minhas pesquisas. Então, acho que eu vou conseguir, de alguma maneira, dialogar com várias das apresentações que aconteceram aqui ao longo dos dias e que foram muito instrutivas, né? Tem sido um tempo de grande aprendizado. Bom, vou passar a leitura. Deixa eu ver aqui se eu entendo como... O objetivo central da minha fala é apresentar o Estatuto do Fenômeno Ficcional na fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur, enfatizando os seus desdobramentos éticos e políticos. Ainda que o autor não tenha sintetizado seus argumentos em uma teoria do ficcional bem sistematizada, por assim dizer, acredito que os argumentos presentes em sua trajetória filosófica podem ser organizados de modo a dialogar com autores que assim o fizeram, como Wolfgang Iser e Luiz Costa Lima. Minha exposição está dividida basicamente em 3 partes. Primeiro, eu vou fazer uma breve retomada, bastante resumida, da discussão sobre a relação entre história e ficção, com base na trilogia Tempo e Narrativa, que foi publicada entre 1983 e 1985. Em seguida, eu quero destacar o papel da imaginação na teoria do ficcional de Ricoeur e, por fim, pretendo tematizar como a ficção pode nos ajudar a refletir sobre questões éticas e políticas da contemporaneidade. Mas antes de detalhar a perspectiva de Ricoeur sobre o fenômeno ficcional, eu não poderia deixar de mencionar a contribuição do filósofo para o debate sobre história e ficção. E aqui eu trago uma citação do próprio autor.
Por entrecruzamento da história e da ficção, entendemos a estrutura fundamental, tanto ontológica quanto epistemológica, em virtude da qual a história e a ficção só concretizam suas respectivas intencionalidades, fazendo intencionalidade da outra. Nessa perspectiva, a narrativa histórica precisa recorrer a elementos da ficção para dar inteligibilidade ao passado. O historiador organiza os eventos, constrói encadeamentos narrativos e nos ensina a ver o passado, entre aspas, sob diferentes perspectivas. Entretanto, ao contrário de outros autores, Ricoeur não se limitou a pensar apenas os elementos que ficcionalizam a história, mas também se preocupou com o modo como pode haver algo como uma historicização da ficção. Nesse sentido, a hipótese ricoeuriana é que a narrativa ficcional guarda certas analogias com a narrativa histórica. Quando a ficção narra algo, ela conta como se isso houvesse passado. Este como se passado é primordial para o processo de significação. E um primeiro indício dessa importância é encontrado no nível gramatical. Os acontecimentos contados na narrativa de ficção são como fatos passados para a voz narrativa. Essa voz narra aquilo que, para ela, um dia aconteceu. Mesmo quando os acontecimentos são eminentemente fictícios, a narrativa ficcional pode enredar esses acontecimentos de modo a apresentá-los de forma semelhante aos acontecimentos históricos. Para tanto, algumas vezes são acrescentadas datas e locais reais, mesmo que o acontecimento narrado seja claramente uma experiência ficcional, como, por exemplo, a do narrador que conta a sua própria morte, cujo exemplo paradigmático encontramos em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Aí eu cito, um trecho clássico das Memórias Póstumas. Expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Para melhor compreendermos a posição de Ricoeur sobre o entrecruzamento entre história e ficção, nós podemos fazer algumas analogias com a perspectiva de Luiz Costa Lima. Como sabemos, um dos alicerces fundamentais da teoria do ficcional, construída por Costa Lima, consiste na sua insistência em desvincular ficção e falsidade. Se a relação entre discurso e verdade pode ser apontada como um fator que diferencia o campo historiográfico do ficcional, isso não redunda em uma oposição, pois, nas palavras de Costa Lima, abre aspas, a verdade da história sempre mantém um lado escuro, não indagado. A ficção, suspendendo a indagação da verdade, se isenta de mentir. Mas não suspende a sua indagação da verdade. Mas a verdade agora não se pode entender como concordância. A ficção procura a verdade de modo oblíquo, isto é, sem respeitar o que, para o historiador, se distingue como claro ou escuro. Em diálogo com Wolfgang Iser, Costa Lima sustenta que o texto de ficção, por meio da mimesis, acolhe, seleciona, transforma e transcende o real e suas configurações sociais. Assim, o ficcional poderia ser situado no interstício do verdadeiro e do falso, sem se confundir com nenhum deles. Ele desemboca em um ato de fingir que tematiza traços da realidade para depois transgredi-la em seus limites. Esse argumento de que a ficção pode se referir de um modo indireto, oblíquo à realidade, é endossado por Ricoeur
por meio dos conceitos de referência metafórica e inovação semântica, os quais estão no núcleo de suas reflexões sobre o ficcional. Bom, feita essa introdução, eu gostaria de delinear agora quais seriam os elementos disso que eu estou chamando de, entre aspas, uma teoria do ficcional na filosofia de Ricoeur. Nesse sentido, o primeiro ponto a destacar é que a sua compreensão do fenômeno ficcional é inseparável de uma teoria da imaginação, no seu sentido mais amplo. Sem dúvida, o ponto de partida aqui é a obra A Metáfora Viva, de 1975, ainda que Ricoeur tenha reflexões importantes sobre a simbólica dos mitos em obras como A Simbólica do Mal e Da Interpretação, ensaios sobre Freud. Em relação ao conceito de imaginação, a referência fundamental de Ricoeur é a distinção kantiana entre imaginação produtora e imaginação reprodutora. Vale lembrar que, para Kant, a imaginação produtora é a faculdade que possibilita a síntese entre sensibilidade e entendimento, permitindo a formulação de conceitos e a organização da experiência. Ao contrário da imaginação reprodutora, que apenas rememora e reorganiza dados sensíveis previamente adquiridos, segundo as leis empíricas, a imaginação produtora tem a capacidade de gerar novos significados e de estruturar a experiência de uma nova forma. Em poucas palavras, desse modo, a imaginação é concebida a partir da sua função de mediação, e a ênfase está em sua produtividade, pois, em sua atividade de síntese, ela participa ativamente da constituição do significado dos fenômenos e da realidade. A característica fundamental daquilo que Jean-Luc Amalric, importante comentador ricoeuriano, chamou de esquematismo ficcional na filosofia de Ricoeur, em analogia, claro, ao esquematismo transcendental em Kant. A característica fundamental desse esquematismo ficcional é a atividade de síntese da imaginação produtora, seja na inovação semântica, elaborada pela metáfora, seja na síntese do heterogêneo, desenvolvida pela narrativa. No caso da metáfora, a atividade sintética da imaginação produtora fica em evidência na produção de uma nova semelhança, ao aproximar termos que, a princípio, estão distantes. Em um enunciado metafórico, utilizamos as palavras fora de seu emprego usual. Já na narrativa, a inovação semântica consiste na criação de uma intriga, que é uma obra de síntese, ao reunir acontecimentos dispersos sob um mesmo enredo, uma mesma narrativa. Sem dúvida, uma questão importante para uma teoria do ficcional é se perguntar sobre a relação entre ficção e realidade. Quanto a isso, Ricoeur inicia o 7º estudo de A Metáfora Viva com uma pergunta fundamental para a teoria do ficcional. Abre aspas. O que diz o enunciado metafórico sobre a realidade? Na elaboração da resposta sobre a relação entre a metáfora e a realidade, Ricoeur se propõe a divergir daquelas teorias que compreendem o enunciado metafórico, por extensão as obras literárias, como um jogo de linguagem voltado para si mesmo, que simplesmente intercepta a referência e anula a realidade. Em contrapartida, o filósofo francês apresenta a perspectiva de o enunciado metafórico operar um jogo entre uma referência suspensa e uma referência desvelada. A inovação semântica, produzida por uma metáfora viva, impede que suas palavras sejam tomadas estritamente em seu significado literal. Em um primeiro momento,
ocorre uma suspensão da referência literal e a linguagem é remetida a si mesma. Mas a tese sustentada por Ricoeur afirma que a suspensão da referência literal, típica dos discursos descritivos, é, na verdade, a condição negativa para que seja liberada uma maneira mais fundamental de referência, a referência metafórica. A inovação semântica, característica da metáfora viva, surge a partir de uma torção no sentido literal das palavras. Nessa operação, há um trabalho de semelhança que instaura uma proximidade entre significações até então distantes. O enunciado metafórico diz algo sobre o real que não pode ser dito de outra forma. Ele produz semelhanças que antes não eram vistas. Para usarmos o vocabulário fenomenológico, a intencionalidade do trabalho ficcional, nessa perspectiva, é a redescrição da realidade. De modo semelhante, Wolfgang Iser defende que o ato de fingir da combinação anula o significado literal da língua e sua função designativa. Assim, a função designativa e referencial da língua se converte em uma função figurativa. Não há denotação, mas ainda há referência, ainda que uma referência figurada, algo que eu estou aproximando aqui daquilo que o Ricoeur chama de referência metafórica. Se a noção de referência metafórica parecia ainda um pouco abstrata na obra A Metáfora Viva, em Tempo e Narrativa, que o Ricoeur considerava uma obra gêmea de A Metáfora Viva, o filósofo acrescentou a essa teoria, à sua perspectiva, uma teoria da leitura, evidenciando que o trabalho ficcional é um processo temporal, histórico e encarnado. Além disso, fica em evidência que a estrutura do trabalho ficcional não se encerra em si e não está completa sem levar em conta os efeitos de sentido provocados no leitor, algo que também foi muito bem explorado por Iser em sua fenomenologia do ato de ler. Em diálogo com a estética da recepção, Ricoeur sustentou que a obra, seja ela histórica ou ficcional, é um esboço para a leitura, que o texto possui lacunas, zonas de indeterminação, que são preenchidas criativamente pelo leitor. No círculo hermenêutico presente em Tempo e Narrativa, o trabalho ficcional não está restrito apenas ao domínio do discurso e da representação, mas é um processo dialético e dinâmico, cuja origem e fim estão naquilo que a fenomenologia chama de mundo da vida. Portanto, a chamada tripla mímesis ricoeuriana pretende enraizar não apenas a narrativa histórica, mas também o trabalho ficcional em uma pré-compreensão do mundo da vida que o precede. Isso significa que o esquematismo ficcional da imaginação produtora não é uma criação ex nihilo, ela não parte do nada, mas emerge de um simbolismo imanente à cultura na qual está inserido. Entretanto, como toda prefiguração que fazemos do mundo já manifesta algum tipo de desvio ou de distância, uma vez que não há imaginação que seja pura cópia ou correspondência, é como se, na perspectiva de Ricoeur, existisse uma ficcionalidade imanente ao nosso ser no mundo. Desse modo, o discurso ficcional elaborado é uma atualização dessa potência presente na própria estrutura da existência humana. Isso fica claro na concepção ricoeuriana de mímesis, a qual está muito próxima do que Costa Lima denominava de mímesis criadora. A concepção de mímesis ricoeuriana
está próxima da vertente inaugurada por Aristóteles na Poética e se afasta, portanto, da ideia de mimesis cópia. Afinal, as palavras do próprio Riquet, estou citando aqui, abre aspas, a imitação, no sentido vulgar do termo, é aqui o inimigo por excelência da mimesis. A imitação, no sentido vulgar do termo, é aqui o inimigo por excelência da mimesis. Fecha aspas. Portanto, a mimesis aristotélica deve ser compreendida como uma operação produtora de sentido. Nesses termos, o trabalho ficcional é, ao mesmo tempo, mimético e criativo. Como não consiste em uma cópia da realidade, ele supõe uma tomada de distância em relação à vida prática, mas projeta na leitura uma nova forma de refigurar a experiência. Portanto, a narrativa ficcional emerge do campo prático da experiência e tem um efeito na experiência vivida pelos leitores, transformando-a. No segundo tomo de Tempo e Narrativa, que é um volume que o Riquet consagrou às narrativas ficcionais, ele trabalhou o conceito de experiência ficcional do tempo, que pretende sublinhar a abertura de sentido presente nas narrativas ficcionais. A tese de Riquet aqui é que a ficção, assim como a história, fornece uma refiguração temporal ao leitor, tornando o tempo mais humano. Esse argumento sobre a mediação entre temporalidade e discurso narrativo apresenta uma notável afinidade com a abordagem de Frank Kernel em meados dos anos 60. Para esse crítico literário, a ficção humaniza o tempo ao atribuir-lhe a noção de início e de fim. Seu exemplo é um simples tic-tac de um relógio. Efetivamente, não há diferença entre os sons, apenas tic, nós que atribuímos o tac. Não há diferença entre os sons, porém, nossa consciência confere um sentido imaginário a esse intervalo, erigindo um princípio e um fim. Retomando, então, de forma mais elaborada, as narrativas organizam nossa experiência temporal e conferem significado à mera sucessão por meio da interação entre princípio, meio e fim, na qual o ponto final pode até mesmo trazer redenção e sentido ao início. Bom, agora eu passo para a parte final da minha apresentação e agora eu chego naquele momento em que eu vou dialogar com as minhas pesquisas mais recentes sobre Riquet e que se encaminharam para pensar as implicações éticas e políticas, tanto da história como da ficção, evidenciando que o ficcional permeia os diversos domínios da vida humana e não pode ser restringido apenas a determinados gêneros literários. Ao fazer isso, pretendo inclusive realizar uma aplicação dos argumentos riquerianos para compreendermos um dos principais desafios políticos da contemporaneidade, a saber, o fortalecimento internacional da extrema-direita, o qual é representado no Brasil pelo advento do bolsonarismo. Aliás, foi bastante comum nos últimos anos encontrarmos o emprego, a meu juízo, totalmente equivocado, de termos como ficção e imaginário para qualificar as narrativas bolsonaristas em sua desconexão com a realidade. Aqui percebemos uma recolocação do dualismo entre realidade e ficção que autores como Isa e Costa Lima tanto criticaram. Partindo do pressuposto filosófico de que não há ação sem imaginação, isso é, de que toda ação ocorre em uma rede simbólica de significados compartilhados, no livro Do Texto à Ação, Riquet buscou refletir sobre quais são os desafios envolvidos na extensão da sua concepção de imaginação para além da esfera do discurso literário.
Ao pensar nos múltiplos modos como as mediações ficcionais estão presentes no campo ético e político do agir humano, Ricoeur se concentrou no exame da relação entre ideologia e utopia, como sendo as duas principais expressões do imaginário social. A ideologia e a utopia, e aqui eu vou citar o Ricoeur, abre aspas, são dois fenômenos fundamentais que desempenham um papel decisivo no modo como nos situamos na história, para ligar as nossas expectativas dirigidas para o futuro, as nossas tradições herdadas do passado e a nossa iniciativa no presente. Fim de citação. Nessa perspectiva, a ideologia e a utopia são importantes práticas imaginativas que não devem ser entendidas apenas de modo pejorativo, como simples fuga ou distorção da realidade. Assim, em cada um desses fenômenos, existe tanto uma face negativa e destruidora, quanto uma face positiva e construtora. A partir desse ponto de vista, tão importante quanto denunciar a dimensão ideológica do bolsonarismo, com termos como guerra de narrativas e dissonância cognitiva, tão importante quanto isso é compreender qual é o seu projeto de futuro, sua utopia política reacionária, evidenciando de que modo a ficção é importante para a constituição dos significados da realidade. Em sua filosofia política, Ricoeur sustenta a tese de que o fenômeno ideológico não pode ser reduzido apenas a uma mentira social, com uma função de distorção e de dissimulação da realidade, ainda que a ideologia seja um sistema de crenças que sustenta determinadas estruturas de poder e promova aquilo que podemos chamar de legitimação da dominação em um diálogo com Max Weber. Portanto, para compreendermos a eficiência e o poder de mobilização de uma ideologia como o bolsonarismo, é fundamental considerar que ela oferece uma resposta no campo do imaginário social ao anseio de um grupo, ou de vários grupos, de constituírem uma imagem para si mesmo e, aqui eu vou citar o Ricoeur mais uma vez, ao anseio de se representar no sentido teatral da palavra, de se pôr em jogo e em cena. Fecha aspas. Por meio da ideologia, um grupo não apenas acredita, como também reforça e preserva simbolicamente a sua identidade narrativa, reforçando uma determinada configuração do vínculo social. Por outro lado, segundo Ricoeur, a utopia não deveria ser tomada como uma fantasia política que não reflete sobre as condições de possibilidade da sua inserção na situação atual. Além disso, a utopia política tem um papel inverso ao da ideologia. Ela pode questionar as estruturas de poder e propor novas possibilidades, ao apresentar um projeto imaginário de uma outra sociedade. Atualmente, a utopia bolsonarista é articulada a partir da interpretação crítica do tempo presente, o qual aparece muitas vezes sob o signo da estagnação ou da frustração. Assim, o atual governo do presidente Lula e a atuação do Supremo Tribunal Federal são descritas nesses discursos como se fizessem parte de, abre aspas, uma situação totalitária, fecha aspas. Daí a frase muito comum nos discursos bolsonaristas, abre aspas de novo, já estamos sob uma ditadura, fecha aspas. A partir desse pano de fundo, é possível compreender melhor os abusos de memória cometidos pela ideologia bolsonarista. A distorção da experiência da ditadura militar funciona como combustível de uma utopia regressiva
que defende uma espécie de retorno a um passado idealizado e tem se mostrado com alto grau de mobilização política ao dizer que pode oferecer um mundo diferente da, entre aspas, abre aspas mais uma vez, decadência da esquerda, fecha aspas, pois, na utopia bolsonarista, isso já teria acontecido durante o período militar e poderia voltar a acontecer no futuro. Bem entendido, a ficção transita entre os dois polos, da ideologia e da utopia, ora reforçando valores estabelecidos, ora abrindo espaço para a imaginação de novas realidades. É verdade que a ideologia costuma ser associada à conservação da ordem social, enquanto a utopia é vista como a sua contestação. No entanto, Paul Ricoeur não as considera como categorias fixas e opostas. Para ele, ideologia e utopia não se limitam a representar apenas as funções de integração ou de crítica da ordem estabelecida. Diante dessas reflexões, podemos compreender que a ficção não é um simples jogo de linguagem dissociado da realidade, mas um elemento constitutivo do imaginário social, operando tanto na consolidação da ideologia quanto na projeção de utopias. Acredito que as análises de Paul Ricoeur podem nos ajudar a ir além da compreensão do bolsonarismo como uma mera guerra de narrativas, permitindo enxergá-lo como um fenômeno que articula identidade, memória e expectativa de futuro por meio da construção de ficções políticas. A força mobilizadora do bolsonarismo não reside apenas em sua capacidade de distorcer fatos históricos ou de manipular discursos, mas também na maneira como ele oferece aos seus seguidores uma identidade narrativa coesa, uma visão de mundo estruturada e um projeto utópico reacionário que se apresenta como alternativa à, entre aspas, decadência do presente. Assim, para combater seus efeitos, não basta apenas desmontar a sua ideologia, mas é fundamental também disputar o próprio imaginário social, oferecendo outras formas de redescrever a realidade e projetar futuros possíveis. A questão central, então, e com isso eu encerro a minha fala, a questão central não é apenas denunciar narrativas falsas, mas disputar quais ficções podem orientar o nosso futuro. Obrigado pela atenção, gente. Muito obrigada, Breno. Obrigada, Luciana. Foi lindo ouvi-los aqui. Fiquei pensando mil coisas e tentando, de fato, formular uma pergunta. Acho que tem pontos de contato nas falas de vocês. Claro que foram diferentes, né? Bastante, mas tem alguns pontos. E, em especial, me chamaram a atenção algumas expressões usadas, né, pelos dois. Quando você fala, Breno, de um anseio atual de se representar, de se ver representado, de um certo grupo bolsonarista, e como que isso parece visar uma busca de coerência, de coesão, que está ligada na sua fala, à ideologia. E você, Luciana, fala dessa desfiguração dos espaços e de uma precariedade das representações do Estado, compensadas pela arquitetura. E usa essa expressão, eu achei significativa no início, né, dessa desfiguração, porque isso remete de novo ao lugar da ficção nessa tentativa de representar em dois sentidos, e minha pergunta vai se dirigir um pouco para esses dois sentidos e como eles se articulam. Um primeiro, que seria uma representação nesse campo estético, como que querer se ver representado em alguma medida, é se ver numa certa cena, numa imagem glorificada que seja, não sei exatamente o que eles querem, né? Se ver nesse sentido, de fato, imagético. E também, no caso, claro, arquitetônico, de ter uma
uma certa visão de arquitetura, nesse caso da justiça, que vai de encontro aos ideais bolsonaristas, suponho, de outros grupos também, e por isso a depredação desses espaços, imagino que passe um pouco por aí. E esse seria um primeiro sentido de representação, que você, que é do alemão, vai me dizer se está correto. É traduzido no alemão com a palavra Vorstellung. Mas existe esse outro modo de representação, que seria o da representação política, que está ali na Vertreten. Também não sou muito versada no alemão, mas acho curioso como que no português a gente usa essa mesma palavra representação para essas duas coisas tão diferentes, já que a representação política levaria a ideia de ceder lugar a um outro para que esse outro possa representar, nesse sentido de ocupar um lugar e poder dizer daquilo que, enfim, me represente politicamente. E parece que esses dois campos da representação, no nosso caso a mesma palavra, têm se confundido em grande medida. Não sei se confundido, se imiscuído, não sei exatamente qual é o processo, mas eles se aproximam, e talvez o terceiro termo que a gente tivesse de usar aqui é representatividade. Aí eu já não faço ideia como se diz disso no alemão. Acho que as falas de vocês caminham um pouco, a sua um pouco menos, talvez, são mais para a parte final, mas tem essa parte das implicações ético-políticas, a sua mais inteiramente, eu acho. E como esse ponto da figuração realmente estética e magética vai se associar ou dissociar, enfim, estou até com dificuldade de formular essa questão de uma forma mais inteligível, a essa outra representação que talvez seja uma das que está em crise. E essas duas crises estão se misturando. Então, trazendo um pouco de volta para a questão da ficção, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa interação, esses dois modos de representação, sobretudo na contemporaneidade. Quem gostaria de... Bom, obrigado pelos comentários. Concordo com a leitura que você colocou, né, de que o que eu tentei fazer, né, aplicando alguns argumentos do Ricoeur ao fenômeno, né, do bolsonarismo, foi tentar mostrar, digamos assim, a dimensão simbólica, né, desse fenômeno, que eu acredito pode ser bem investigada a partir dessa noção de identidade narrativa e também dessa dualidade, né, dessa dialética entre ideologia e utopia, né, entendendo que essa identidade narrativa oferecida pelo bolsonarismo articula dialeticamente tanto dimensões ideológicas como também dimensões utópicas, né, ainda que a gente deva talvez qualificar melhor, né, quais são as características próprias, né, dessa utopia, né, uma utopia regressiva, uma utopia reacionária, né, mas me parece que a gente não consegue compreender bem o fenômeno sem levar em consideração essa dimensão, né, essa dimensão da utopia que simbolicamente, né, imaginariamente está sendo veiculada ali com o propósito de mobilizar politicamente as pessoas. Obrigada, Isadora. Não sei se eu vou conseguir responder, porque são questões muito difíceis, né? Assim, mas talvez eu possa aproveitar para esclarecer o que talvez não tenha conseguido, né, definir muito bem. Em primeiro lugar, que assim, o que eu entendo da dimensão imaginária, simbólica do poder não é nada acessório, decorativo, é constitutivo mesmo, é condição de possibilidades, como muito bem, aliás, falou o Breno no início da fala, é a condição de possibilidade da inteligibilidade do poder mesmo, não é? Tem também, no sentido, aí sim, propriamente mais radical, talvez anarquista, que todo fundamento do poder é imaginário, né? Isso vem do início da Era Moderna. O Montaigne já pensava assim, quando ele diz
deliciosamente, não lembro mais no ensaio, que ele admira muito aqueles que admiram a monarquia. Então, é exatamente isso, ali uma tomada de distância, né? Então, tem essa consideração. Daí, eu acho que, à luz da teoria democrática, das teorias da democracia, é muito importante lembrar que significa isso, né, de perda de fundamento natural, fundamento transcendental. Claro que sempre há quem queira, né, reencarnar e dizer eu sou o rei, eu sou isso, não é o problema, mas institucionalizadamente, né, você pode rezar o quanto você quiser, se a urna funcionar, as eleições, o resultado vai ser o resultado, totalmente secular, histórico, não tem saída, né? E você pode nunca mais querer sair do Palácio do Planalto, mas vai ter que sair, não é? Então, tem a alternância do poder, tem uma série de procedimentos que eu acho que indicam que a representação ela é inescapável, não é? E ela, justamente porque você não pode mais presumir que ela está dada, e justamente porque ela nunca vai poder ser homogênea, nunca a sociedade vai inteiramente concordar, nunca haverá não é alcançável um consenso em relação ao que seja uma representação adequada, e é bom que seja assim. O momento que não for assim, daí a gente extrapola os limites da democracia, justamente. Com relação à representação e representatividade, é uma questão difícil, eu tentei enfrentar, não acho que com êxito, mas consegui redefinir um pouco o problema. E eu acho que são distintas noções, eu acho que há uma redução semântica da noção de representação quando se fica apenas com a noção de representatividade. Claro que o pressuposto é que a participação é ótima, a representação é péssima, assim, no comum, né? A gente percebe isso. E a representatividade surge como uma alternativa, né, ao fracasso retumbante da representação, supostamente, e todas as suas instâncias, né, intermediárias, partidos, discursos, ideologias, etc. No entanto, tem uma diferença que importa ao nosso simpósio aqui, qual é a lógica da representação, da representatividade? É que, de alguma maneira, se representa algo que existe previamente, né? Grupos minoritários, grupos marginalizados, grupos excluídos, etc. e tal, anteriores ao ato representacional. Já na representação, é exatamente o contrário, né? A representação vai tentar buscar uma unidade que não existe previamente e que precisa ser imaginada coletivamente, construída e representada, né? E eu entendo, e aí já extrapolando a minha fala, que foi exatamente isso que aconteceu na posse do Lula, né? Não acho que tenha sido, acho que há elementos que a gente reconhece como demandas por representatividade, mas de modo nenhum se reduz a isso, ninguém ali são apresentados como cidadãos que representam a riqueza e a diversidade da nação brasileira, veja bem, né? E que, claro, estão ali com as suas diferenças, mas representando, quer dizer, é uma nova visualização de um todo diverso, né? Portanto, é um ato propriamente representacional, simbólico, criativo, ficcional, tudo isso. Com você, Breno, você mencionou o problema da disputa ideológica e do não há ação sem imaginação, chamando à tona o problema do que eu vou chamar, por hora, de laço, enlace. Né? Uma fratura no laço social. Fratura que só está de um lado, ela não está do outro. Do lado bolsonarista, esse laço me parece bastante bem integrado ou permanente. E aí eu vou juntar com a fala da Luciana, porque
porque ela comenta sobre um problema que o Lefort destaca muito bem a respeito da democracia, que é a questão do espaço vazio, o poder representado como um espaço vazio, a ser ocupado. Né? Isso me tomou micheletianamente falando, porque o Michelet, no início da história da Revolução Francesa dele, no volume de 47, ele descreve o campo de Marte, completamente vazio, arenoso, ele andando por lá, e ele diz... ele primeiro parece que ele vai lamentar o fato de que ali não há um monumento, para logo na sequência dizer é exatamente esse o monumento, esse grande espaço vazio aonde as pessoas podem se instalar. E o Michelet também vai falar que o grande desafio democrático republicano é o laço. A isso o século XIX como um todo chama religião, numa etimologia que supostamente seria falsa, né, mas muito difundida na época, relativa exatamente quando se está falando de religião, está falando exatamente do domínio simbólico. Eu tenho a impressão de que essa questão do domínio da ordem do simbólico e do laço está completamente resolvida para o lado bolsonarista. Inclusive porque, no limite, se sim, aquelas imagens têm muito de o povo soberano no poder, a questão da encarnação para o lado Bolsonaro não é um problema. A encarnação é a solução. O que eles me parecem estar relatando para nós o que deu errado é esse espaço vazio. Nós encarnamos. E é porque é uma encarnação que isso funciona. Eu gostaria de... A Luciana começou a responder a pergunta que eu queria, essa pergunta, que é assim, aonde estão os sinais da nossa religião? Não entendida como uma religião, nós não vamos fundar Deus, né? Sem encarnação, né, gente? Porque se tiver encarnação, danou-se. Essa dimensão simbólica, imaginária, né, a partir do Riquet, para pensar esse fenômeno do bolsonarismo, né, você está mobilizando um pouco essas funções da ideologia e da utopia. Eu pergunto, será que não seria interessante também, não sei, estou pensando alto aqui, acrescentar um terceiro elemento, que é o do mito? Né? Evidentemente que tem uma polissemia nessa ideia do mito, né? Mas eu estou pensando a ideia desde do traço jocoso, né? Bolsonaro é um mito, eu não acho que é à toa, apesar de ter uma jocosidade nisso, né? Eu não acho que é à toa que se fala do mito, né? Essa figura plena, né? Plana, sem profundidade, que oferece essa identidade, né? Que oferece essa plenitude. Né? Eu fico pensando se não tem aí também uma outra dimensão, né? Que se diferencia tanto da ideologia quanto da utopia. Estou pensando alto, né? Essa figura dessa plenitude, uma plenitude plana, que permite uma identificação, que permite encarnar um sentido para essa história, que dá uma certa imediaticidade ao sentido para uma história, a qual as pessoas aderem sem muita reflexão, né? Uma história plana, de personagens planos, né? Então, eu fico pensando se esse não pode ser um elemento para agregar a sua reflexão a essa dimensão imaginária do poder, desse poder na praça pública, né? E dessa encarnação, né? Que, de uma certa maneira, faz parte das tentativas simbólicas dessa figura, né? Que a gente está discutindo aqui agora. Minha pergunta é para a Luciana, mas eu acho que tem uma conexão com o que o Breno falou também. Quer dizer o seguinte, eu estava procurando a citação no livro, agora eu não consegui achar exatamente, mas que é um livro que trata do ciberlibertarianismo, como que ele se conecta com a extrema-direita. E no livro fala como que o Hayek, o economista, eu nem sei se falei certo, mas é um nome que eu não quero falar certo, então, tá bom. Como que ele, defendendo o Pinochet, fala que a democracia pode ir contra a liberdade. Existe uma oposição entre... Evidentemente, a democracia vai contra a liberdade dos mercados, no caso. Bom, que seja necessário um governo para garantir essa liberdade de mercados, se reflete no fato, o livro, então, trata do ciberlibertarianismo
Acho que muitos dos ciberlibertários são, por meu espanto, eu também não, são monarquistas. O que é uma coisa um pouco impressionante. Então, a contraposição é que eu não quero brigar com o significado da palavra democracia, mas talvez isso dê uma leitura das suas imagens, que haja um conflito entre a democracia, que é sempre institucionalizada, e a lei, que vai regular essa divisão do poder. Por isso que é tão desorganizado e embora tão pouco representado, digamos assim. A liberdade aqui, como Hayek defendia contra a democracia, vai se manifestar no fato das instâncias institucionalizadas não serem reconhecidas. E essa imagem, para mim, que aparece nas suas imagens, né, é tanto mais, a meu ver, preocupante, que ela não se restringe à direita. Embora, evidentemente, o que a gente viu foram imagens de uma determinada briga da liberdade contra a democracia, por assim dizer, talvez o que a gente veja em outras manifestações, em outros lugares, inclusive no Brasil, mais ou menos há 11 anos atrás, tem a ver com uma briga entre liberdade e democracia. Uma democracia compreendida de um determinado modo. E me pergunta se você também não pode incluir esses tipos de imagem, então, de 2013, como pertencendo, de uma maneira, por assim dizer, invertida, mas com esse mesmo tipo de conflito na iconografia, se o termo é esse que você encontrou. Bom, obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Começando pelas considerações da Juliana, tendo a concordar com essa leitura, e eu fico pensando também, Juliana, se essa coesão, né, que a gente enxerga no bolsonarismo, né, se existe de fato essa coesão social, ou se essa é uma coesão que acontece, né, que é performada mais no plano simbólico, né, imaginativo. Eu acredito que as narrativas, né, que mobilizam esse grupo, se a gente fizer um olhar um pouquinho mais atento, né, um olhar mais de lupa, eu acho que a gente consegue perceber que é um grupo que não é tão coeso assim. Eu acho que tem uma certa heterogeneidade ali, ainda que, me parece, do ponto de vista ideológico, a ideologia funciona bem com essa dimensão de integração desse grupo, não é? E ao oferecer essa identidade narrativa coesa, eu acredito que sim, ela se aproxima, né, de uma visão da política como religião civil, né? Não sei se era aí que você estava querendo chegar, né, mas é uma visão da política que tem seus seguidores, né? Assim, não vejo muito espaço ali para o questionamento, né, para uma adesão que seja mais crítica, não é? Bom, mas não sei se era por aí que você estava querendo encaminhar a reflexão. O Henrique, quero agradecer, Henrique, pela sugestão, né? Achei uma ótima sugestão, né? Você indica para que eu acrescente a dimensão do mito. E o próprio Ricoeur, né, em 1960, ele publica a Simbólica do Mal. Então, acho que tem tudo a ver, né? Dialoga muito aí para a gente entender o Bolsonaro, pensar na simbólica do mal. Bom, brincadeiras à parte, nesse livro, é um livro que a gente pode ver assim como marcando o giro hermenêutico do Ricoeur, né? O Ricoeur começa bem enraizado no campo da fenomenologia, e nesse livro ele dialoga muito com a fenomenologia da religião, né? Eliade, Bultmann, né? E ele começa a se abrir mais, né, para essa dimensão discursiva, né, para essa dimensão hermenêutica, e eu acho que seria um ótimo aporte, né, para pensar um mito, né, na ideologia bolsonarista, e eu acho que, especialmente, a partir da leitura que o Ricoeur faz do Bultmann, né, que, enfim, é um autor que eu acho que muitos aqui conhecem, né, foi aluno do Heidegger, né, e ele propõe uma demitologização, né, a proposta do Rudolf Bultmann é analisar os mitos, né, a partir de um projeto de demitologização.
para não pensar o mito como uma narrativa que falseia a realidade, né, mas como um discurso que tem uma dimensão, que oferece uma resposta, né, a certas carências do plano existencial. E aí eu acho que você já até indicou o caminho, né? É uma história plana, né, com um certo dualismo moral, né, muito bem definido ali, certo e errado, bem e mal. Enfim, obrigado pela sugestão, com certeza vou acolher. Bom, acho que eram essas, né, as perguntas que me foram dirigidas. Obrigada pelas perguntas, Juliana, Ernesto. Juliana, eu não sei se eu entendi direito qual é a nossa religião. O que eu entendi é qual seria a nossa tomada de posição, qual seria uma maneira alternativa de pensar sobre a situação, mais do que tomar posição no sentido de agir, né, intervir. Eu aqui estou suspendendo o imperativo da ação, justamente, né, como sugere a estátua do Sesquiates, para conseguir pensar alguma coisa, portanto, me distanciar do que acontece. Eu tenho a impressão que uma das tarefas é, no mínimo, na pior das hipóteses, historicizar certas distinções que têm organizado o discurso politológico, né, as reflexões sobre política, que é, por exemplo, a distinção entre o político e a política, né? Eu acho que isso mereceria ser criticamente retomado. Já foi, aliás, mas de forma muito débil, muito sem efeito, se a gente quer se erguer à altura da situação que a gente vive. E junto com isso implicaria, não é? Porque isso, daí eu já respondo ao Ernesto, porque, na verdade, a ideia de que essa aversão a qualquer forma de institucionalização, portanto, de restrição, né, de imposição de limites, ela se dá em diferentes espectros políticos, não apenas da extrema-direita, mas também no âmbito da esquerda. E nem apenas só a extrema-esquerda, da esquerda. E isso envolveria, por exemplo, uma reconsideração do velho problema, né, do conceito de instituição, que também no vocabulário político fica muito mal, né, é sinônimo de convenção, de autoridade, de falta de... Enfim, não tem... tão... Por um lado, é tão rotinizado, a gente usa toda hora, e por outro lado, realmente que a gente se furta a qualquer esforço de definir o que mostra bem a situação que a gente está, não é assim? E é sintomático, eu acho, do que a gente vive. Muito resumidamente, assim, o que eu andei estudando em relação ao conceito de instituição, até recentemente conversei com o Sérgio, assim, o que é uma instituição, né? Ninguém vai dispensar, ninguém quer abrir mão de alguma... Não há sociedade sem instituição no sentido mais amplo, abstrato, de previsibilidade, de reprodução de comportamentos tipificados, etc. e tal. Ao mesmo tempo, modernamente, as instituições que garantem, né, a reprodução de estruturas e, portanto, previsibilidade das ações, elas guardam, as instituições modernas, democráticas, sobretudo, a promessa da historicidade, elas têm que ser suscetíveis à mudança, né? Então, isso é assim, a primeira consideração, só para começar. Uma pensadora que eu acho que enfrenta o problema é a Hannah Arendt, e uma filósofa francesa, muito em diálogo estreito com a Arendt, que é a Myriam Revaud-Dallon, também, né? Quando ela reintroduz para pensar representação, instituição, a questão da autoridade, né? Que é também o que a Hannah Arendt faz. Eu acho que eu já respondi, né, assim, o quanto eu podia. Obrigado pelas falas, muito fascinantes as duas. Eu vou reagir às duas e também voltar ao comentário da Juliana de agora há pouco, e lembrando
da fala do Sérgio mais cedo, né, quando ele falava de diagnósticos corretos, né, que levavam a propostas equivocadas, acho que falando do Safatli, né, alguma coisa assim, né, que acho que tem algo nesse movimento todo também, né, de um diagnóstico parcialmente preciso e correto, né? Então, ao identificar o presente estagnado, né, de que o Breno falava, né, ou identificar uma espécie de esvaziamento do comum, né, tem algo aí, né, que não é exatamente falso, né, mas que daí parte ou para uma solução equivocada, né, através de algum bode expiatório, né, então nos imaginários de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, né, é o imigrante que precisa ser sacrificado, o imigrante é o culpado, né, ou então a proposta de se o espaço comum é agora um espaço de guerra, né, a solução é todo mundo se armar, né, e não tentar procurar uma maneira, né, de vida comum, né, que não seja baseada na dominação ou na violência, né. E aí a importância disso como crítica do presente aparece também no uso de imagens muito extremas para identificar o que está errado com o presente, né? Então, a importância da narrativa da pedofilia, né? Que afeta o modo como se entende a presença de crianças em escolas, né? A escola passa a ser um lugar ameaçador, né? E a solução teria que ser o homeschooling, né? Tirar as crianças da escola e que elas ficassem em casa, né? E aí, ao mesmo tempo, pensando no que se pretende com o ato, né? E refletindo sobre as imagens que a Luciana projetou, e pensando na ideia da multidão, né? E essa ocupação do espaço, né? Eu me perguntava também se acabou de apagar. Se o próprio ato de ocupação não seria já se eles não já conseguiram o que queriam, né, com esse ato através da multidão, né? Então, primeiro, o acampamento na frente dos batalhões, né, do exército, que foi um experimento longo, né, de vida em comum, né? Eles ali, né, morando, cozinhando, seja lá o que faziam, né? E aí esse ápice na invasão, né, mas que daí tinha também, de novo, uma espécie de aspecto suicidário, né, que esperava não que aquilo durasse, né, mas reconhecia que aquilo tinha uma duração limitada, né, e aí incluía a reivindicação de alguma intervenção vertical, né? Então, o exército ou os alienígenas, né? Algum elemento assim messiânico, né? Que traria algo para destruir, inclusive essa tentativa, né, de transformação. Um pouco isso. Obrigado pelas duas falas. Eu tenho uma pergunta de aluno para a Luciana, mas pensando no Breno, na possível comunicação entre vocês dois, e também um comentário também para a Luciana, mas pensando na Isadora e no Wallace Stevens, né? A pergunta de aluno a Revaud Dallon, ela tinha uma ligação forte, né, com o Paul Ricoeur, né? Essa é a pergunta de aluno. E agora, quando a Luciana, você falou sobre, no debate já sobre a instituição, né, o que é a instituição e tal, você falou que elas têm que, quer dizer, faz parte delas a perspectiva da mudança, né? Aí eu me lembrei da estrutura, né, do livro que a Isadora comentou tão belamente, né, que tem que ser abstrato, tem que mudar e tem que dar prazer, né? Achei, não resisti, foi um arrobo isso, né? Não resisti a fazer essa sugestão.
Bom, Marcos, eu estou de acordo, né? Eu acho que, como você indicou, né, esse diagnóstico ele tem a sua ancoragem no mundo da vida, né? E isso eu acho que ajuda a explicar também a força mobilizadora da ideologia, não é? É porque ela parte ali de uma situação que efetivamente está sendo experimentada por aquelas pessoas e faz um diagnóstico que, de um momento, né, tem essa dimensão crítica também, mas que aí ao ser articulada narrativamente oferece respostas que aí já vão perder a pertinência, não é? Mas o fato de que eles partem de uma experiência, né, de um diagnóstico de uma situação, de um problema, né, de uma carência de orientação que é real, né? A estagnação do presente, o esvaziamento do comum, de fato, existem. Não é? E eu acho que isso ajuda a entender a força mobilizadora também da ideologia. Não é? Aí a resposta, né, a proposta, né, para solucionar esse problema, que aí eu chamo da dimensão utópica, aí já é um problema sério, né? Mas eu acredito que o que você colocou é bem pertinente, não é? Esse diagnóstico ele tem alguma relevância assim, ao identificar, né, certos problemas e também ao se comunicar, não é, com as pessoas, talvez de uma forma bem eficiente, não é? Com uma linguagem bem clara, né? Então, eu acho que isso ajuda a entender também esse alto poder mobilizador, né, da utopia que é oferecida como remédio para esse diagnóstico, né? Então, seria isso. Obrigado. Obrigada pela sua pergunta, Marcos. Eu não sei se eu entendi. Diagnóstico de quem? Diagnóstico haveria, por exemplo, o que mobiliza os bolsonaristas, haveria nessa mobilização implicado um diagnóstico sobre a democracia liberal e a sua... Seria uma resposta de despoliticização, né? Em termos mais amplos, como se costuma formular. Nesse caso, eu acho que seria o caso de pensar a relação entre politização e despolitização, por exemplo, né, das instâncias jurídicas resolverem, intermediarem um conflito. Isso é uma despolitização. E, ao mesmo tempo, uma politização, né, do poder judiciário. Então, é complicado. A gente teria, eu acho, que pensar nessa direção. Mas, como eu não vou conseguir, nem cabe, né, nem tenho competência, eu queria só tocar num outro ponto que você levantou, que diz respeito a experimento da vida em comum em frente aos quartéis. Fiquei um pouco espantada. Não sei o que você quis dizer com isso, porque, para mim, é uma formação de quadros, né, que estava acontecendo à luz do dia. Eu acho que, se a gente quiser experimentar a vida em comum em frente a quartel, a gente não vai conseguir, porque eles estavam compliciados, né? Estava acontecendo um movimento à luz do dia de preparação de um golpe. Várias pessoas perceberam, muito antes das investigações comprovarem. Perdão? Simulacro? Comum para eles, né? Muito incomum para mim. Não sei, desculpe. Talvez eu tenha uma dificuldade. A gente tem que recorrer a um Google Translator para ver o que a gente entende por comum, né? Porque eu estou pensando comum assim muito dentro de uma tradição republicana e que justamente não quer separar isso da possibilidade de uma codificação jurídica. Então, talvez seja essa a dificuldade. E você falou uma coisa que é importante, sem dúvida, né? Eu não lembro mais quem foi, que diz respeito à apropriação pela extrema-direita de repertórios de protesto e mesmo de
discursos da esquerda, né? Da invasão, tomada da Bastilha, né? dos sédios de poder, ou, por exemplo, ideologia de gênero, etc. E Sérgio, claro, eu tinha pensado, né, nessa conexão subterrânea, que o Sérgio sabe que uma das minhas super-heroínas é a Revaux Dallone, que tinha sido aluna do Ricoeur, que você certamente conhece muito mais do que eu, e que isso poderia, né, assim, num solo, ser um solo comum, né, para a gente conversar. Eu espero que a gente tenha oportunidade. Havia também, com relação à mudança em instituição, mas isso eu vou ficar devendo. Eu acho que eu preciso de um café antes.